Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 56. Corre lá, pegar a sua Bíblia e vem comigo, porque esse salmo ele está imperdível, gente. Ele traz o seu título seguinte, ó: Confiança em Deus na angústia. Muitos falam que o Salmo 56 e o Salmo 57 são considerados salmos gêmeos, porque também vai falar dessa questão de buscar refúgio em Deus, de confiar em Deus na hora do perigo, na hora das adversidades. O Salmo 57, ele traz o seguinte: o perfeito refúgio está em Deus. E o Salmo 56, confiança em Deus na angústia, tá? Mas hoje vamos focar aqui no Salmo 56. Gente, o Salmo 56, Davi, ele escreveu quando ele estava em Gate e os filisteus estavam tentando prender ele, certo? Então, o que aconteceu aqui, gente? Davi, ele estava fugindo de Saul. E aí, o que aconteceu? Ele pensou assim: aonde eu vou me esconder que o Saul não vai me encontrar? Então, ele pensou: eu vou para Gate. Por quê? Porque os filisteus, eles são inimigos de Israel, ele não vai acreditar que eu fui para lá. E lembrando que, lembra do gigante que Davi derrubou e matou? Ele era de Gate, tá? Então, fazia muito sentido um local de fuga, porém, Davi não contava como que seria lá. E aí, gente, ele se mete numa enrascada aqui e ele chega na presença do rei. Ele se finge de louco, tá? Tanto que você vai ver lá no Salmo 34. O Salmo 34 fala exatamente, ele escreve o Salmo 34 é um hino de gratidão pelo livramento, porque o Senhor o livra. O Senhor dá para ele uma sabedoria, que na hora que ele tá ali na frente do rei, eles começam a se fingir de louco, mas louco mesmo, louco varrido. Começa a agir como se ele tivesse problemas mentais, entendeu? E o rei fala para ele: sai daqui, tira esse homem louco daqui e tudo mais. E ele consegue escapar, tá bom? Então, este salmo, um completa o outro, sabe, gente? Então, o Salmo 34 e o Salmo 56 completam o outro. Porém, alguns estudiosos acham que o Salmo 56 foi escrito antes que o 34. E para fechar esse contexto histórico, gente, Davi pede para ser entregue ao regente do coro essa canção, que era para ser tocada e cantado com o ajuntamento do povo de Israel, e era para ser tocado segundo a melodia, uma pomba em carvalhos longínquos, que significa e dá referência a essa tristeza e saudade que Davi tinha por não poder estar em casa, por estar longe do seu povo e a terra que ele tanto amava, tá bom? E outros autores também, alguns estudiosos, eles falam que o Salmo 56 e 57 praticamente são gêmeos, porque eles vão falar dessa confiança que se deposita em Deus e que quando você está em apuros, o refúgio é Deus. Tanto que o Salmo 57, ele traz o perfeito refúgio está em Deus. E também é orientado a ser tocado conforme uma melodia. Mas vamos focar aqui no Salmo 56, tá bom? Então, antes de mais nada, eu vou orar pedindo ao Espírito Santo que nos dê sabedoria e entendimento. Então, venha comigo, feche seus olhos, se concentra no Criador, no Senhor. Deus e Pai, nós oramos crendo na sua presença, Senhor. O Senhor diz que onde um ou dois estiver reunidos no seu nome, ali está o Senhor. Então nós agradecemos pela sua presença, Senhor. Venha sobre nós e abre o nosso entendimento. Venha com o teu poder do Espírito Santo, Senhor, e nos dê essa inteligência divina para que a gente possa entender a sua palavra, compreender a sua palavra. Venha neste momento e seja o nosso pastor presidente, Espírito Santo. Venha e fique à vontade entre nós. Abre o nosso coração para receber a sua mensagem e para colocá-la em prática. Nos ensine, Senhor. Nos conecte com a sua luz. Nos ensine que só o Senhor é o Deus que pode nos livrar do impossível. Nos ensine, Senhor, que o Senhor sabe tudo
que acontece com a gente. E que quando nós depositamos a nossa confiança e buscamos refúgio no Senhor, lá está a resposta. O Senhor não deixa nenhum servo, nenhum justo sem resposta. Nós cremos, Senhor, na sua manifestação, na manifestação do seu poder sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Acompanha aí na sua Bíblia, tá bom? Versículo 1. Tem piedade de mim, ó Deus, porquanto há pessoas que me afligem. Eles me atacam e me oprimem sem trégua. Esses caluniadores me agridem sem parar. Muitos se insurgem arrogantemente contra mim. Todavia, quando o medo me atacar, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu deposito toda a minha confiança e nada temerei. O que poderá fazer o simples mortal? Todos os dias escarnecem as minhas palavras. Seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Eles iniciam as hostilidades, espiam-me, vigiando meus passos, porque atentaram contra a minha vida. Deixa-os escapar para a desgraça. Derruba essa gente, ó Deus, em tua ira. Tu mesmo anotaste o meu lamento. Recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Ora, acaso não registras tudo em teu livro? Meus inimigos baterão em retirada no dia em que eu clamar por socorro, e assim ficará claro que Deus está a meu favor. Em Deus, cuja palavra eu exalto, no Senhor, cuja palavra eu proclamo. Neste Deus deposito toda a minha fé, e nada temerei. O que poderá fazer-me o ser humano? Assumo, ó Deus, os votos que te fiz, e a ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão. Porquanto me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, a fim de que eu caminhe diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Amém. Amém, gente. Então eu organizei em 4 partes para a gente conversar aqui um pouquinho. Primeira parte é do versículo 1 ao 2, um pedido de piedade. Tá? A segunda parte, do versículo 3 ao 7, é quando o medo chegar. Terceira parte, do versículo 8 apenas, o livro de Deus. E a quarta parte, de 9 a 13, quando eu clamar por socorro. Gente, a primeira parte então. Davi, ele já começa aqui fazendo um pedido de misericórdia a Deus, tá? No versículo 1 ao 2, ele já fala assim: Senhor, tem piedade de mim, me ajuda. Essas pessoas estão me perseguindo, estão me atacando, elas estão me oprimindo sem trégua. Tipo, não acaba, sabe? As pessoas estão me caluniando, estão me agredindo. Então, esse pedido, Deus fala para ele: Pai, tem piedade de mim, olha para mim. Então, Davi, gente, ele pede que o Senhor tenha essa piedade dele. Por quê? Porque essas pessoas, só o Senhor pode dar um jeito. São muitos. E ele está aflito, porque ele não tem descanso. Essas pessoas caluniam ele, agridem ele sem parar. Então, o que ele pode fazer? Ele se vê cercado por essas pessoas. O que ele pode fazer? Pedir misericórdia de Deus. Eu e você também podemos pedir a misericórdia de Deus. É a nossa arma mais preciosa, gente. A oração. É falar com Deus. É correr para Deus. Tá bom? Parte 2. Quando o medo chegar, que vai aqui do versículo 3 ao 7. Aqui, gente, Davi, ele declara que o medo ele vai chegar. Porque ele já sentiu medo outras vezes. Só que da mesma forma ele também se lembra que a confiança que ele deposita em Deus não deixa ele temer, dá coragem para ele enfrentar o que tiver que enfrentar, seja o que for, porque ele tem um Deus celestial, poderoso, que faz maravilhas. Então ele se lembra do poder de Deus neste momento. Ele sabe que Deus já mostrou seus grandes feitos. Então ele pensa: ué, o que uma pessoa mortal, um simples mortal pode fazer contra mim? Essa é a confiança, gente, que Davi ele deposita no nosso Pai.
tá? Mesmo perto de ser preso, morto, sabendo que os pensamentos dos filisteus, né, é de acabar com a vida dele, ele diz ao Senhor: Senhor, deixa eles escaparem para a desgraça, derruba essa gente por meio da sua ira, porque eu não vou ter medo deles, são meros humanos. Pode ser do tamanho que for esse exército, eu não tenho medo. Por quê? Porque eu conto com Deus que faz grandes coisas, um Deus que faz maravilhas, e ele entende que esse Deus, ele está ouvindo e ele está sabendo o que está acontecendo com ele. E é impressionante, gente, a confiança dele, tá bom? Aí a terceira parte, o livro de Deus. Eu peguei só o versículo 8 para falar para você aqui nessa terceira parte, que é o seguinte: tu mesmo anotaste o meu lamento, recolhe em teu odre as minhas lágrimas. Acaso não registras tudo em teu livro? Gente, Davi, ele fica tranquilo aqui, porque ele se lembra que existe um livro onde tudo é anotado. Tudo anotado. Nós temos uma alma aqui dentro. A nossa alma, gente, vai prestar contas a Deus de tudo que nós temos feito, de bom e de ruim. O nosso espírito, que é entregue por Deus, um dia vai voltar para Deus. Nosso corpo fica aqui nessa terra, porque do pó viemos, ao pó retornaremos. Mas a nossa alma vai prestar contas? Vai. Está sendo tudo anotado, tudo registrado no livro da vida. Davi, ele fala aqui sim, de uma forma figurada, onde o Senhor sabe tudo o que está acontecendo, que ele vê tudo, porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente. Não existe mais nada poderoso do que o Senhor. Onisciente, ele é ciente de tudo que acontece, e onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, ele acalma o coração dele, sabendo que o Senhor vê e anota tudo, suas lamentações, suas lágrimas, e ele fica em paz, porque sabe que o Senhor é justo e misericordioso. Sabe, gente, antigamente existia um vaso, chamado um vaso de lágrimas. Aqui ele fala, tem um odre. O odre, ele era usado para guardar vinho, guardar leite, carregar água. E ele fala que o Senhor estava recolhendo todas as lágrimas dele. Sabe, muitos historiadores falam que Davi tinha um vaso de lágrimas e ele guardava as lágrimas dele. E essas lágrimas, gente, estavam sendo todas guardadas por Deus. Guardadas por Deus. Sabe, é como se o Senhor recolhesse todas essas lágrimas de Davi. Isso aqui me fala o seguinte: o Senhor, ele sabe que você tem chorado. Ele sabe o porquê você tem chorado. O Senhor, ele sabe tudo o que acontece com você. Ele sabe tudo, como eu falei aqui para você. Ele vê tudo. Ele sabe todos os fios que você tem na sua cabeça. Então o Senhor sabe como que está o seu coração. Mas ele quer ouvir de você. Ele quer que você o busque. Ele não vai invadir nem arrombar a porta. Ele espera que você abra e o convide. Fale dos seus sofrimentos, das suas lamentações para o Senhor. Ele está pronto para recolher as suas lágrimas, meu querido ou minha querida. Nenhuma resposta volta vazia do Senhor. O que acontece é que nem tudo é no nosso tempo. Então o Senhor, ele te vê e ele sabe o porquê você tem sofrido, o porquê você tem chorado. Ele sabe, mas ele está esperando você chamar para que ele possa te ajudar. Então busque o Senhor enquanto ainda há tempo, porque ele é justo e misericordioso e está com as mãos estendidas para você. Venha enquanto é tempo, experimente um Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, assim como Davi fazia. Davi estava prestes a ser morto aqui, cercado pelos filisteus, dentro do castelo de Gate, gente.
e o Senhor o livrou. O Senhor o livrou, o Senhor o tirou de lá. Tudo está sendo anotado no livro do Senhor. Tudo está sendo anotado lá, tá? Não queira você fazer justiças com as próprias mãos. Permita que o Senhor vá na frente por você. Coloque Jesus como seu advogado e deixe Ele trabalhar na sua causa. Mas tenha fé, fé mesmo, fé que o socorro vem. E aí nós entramos na quarta parte, que é quando eu clamo por socorro. Você já deve ter percebido que em todos os salmos que nós estudamos até agora, e eu te garanto, nos que iremos ainda estudar, quando Davi clama por socorro, ele tem fé que o Senhor virá. Tem um salmo que ele fala o seguinte: eu olho para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, do Criador de tudo que és, porque os céus e a terra proclamam a glória de Deus, o poder de Deus. E por isso, gente, ele vem aqui e afirma, quando eu busco e clamo socorro ao Senhor, Ele me socorre. E os seus inimigos batem retirada. Ele diz que todos, não fica um. Todos batem em retirada, porque eles verão que o Senhor está ao seu lado. Eles vão ver que o Senhor está ao meu lado, então eles correm. E mais uma vez, no mesmo salmo, ele diz que em Deus ele confia, que em Deus ele coloca toda a sua fé e nada teme. Então, meu querido, minha querida, como que está a sua fé? Gente, a fé, ela move montanhas. A fé é um dom de Deus, nós precisamos pedir para o Senhor. Nós precisamos pedir fé ao Senhor. Então, queridos, a fé que Davi alcançou é a fé que todos nós precisamos. E nós precisamos pedir ao Senhor e regar nossa fé. Olha, gente, foi por meio da fé que Daniel, lembra de Daniel? Daniel foi livrado da cova dos leões. Foi também pela fé que os seus amigos foram libertos da fornalha, lembra? Gente, foi por meio da fé que José, lá no Egito, quando ele estava sendo maltratado como escravo, confiou em Deus, que o Senhor estava no controle de todas as coisas. É por meio da fé que muitos homens, sabe, tiveram experiências magníficas com Deus. Nós também podemos ter. Nós também podemos ter, gente. E por isso, por meio dessa fé, Davi fala assim: por que eu vou me preocupar com humanos que estão contra mim, sendo que ainda são humanos sem Deus? Entendeu? Por que eu vou me preocupar com isso? Se eu tenho um Deus que é magnífico, que é poderoso. Então, gente, para finalizar, Davi, ele assume em público os votos que ele fez com Deus. E ele disse assim: Senhor, eu vou apresentar as minhas ofertas de gratidão, porque o Senhor me livrou mais uma vez. Porque mais uma vez o Senhor esteve comigo. A morte não me alcançou, porque o Senhor não permitiu que eu caísse. E sim, me possibilitou continuar caminhando diante do Senhor, diante da luz, dessa luz que me ilumina quando eu estou desesperado, dessa luz que quando eu perco toda a noção de tudo, o Senhor me mostra ela. Essa luz que ilumina o caminho para que eu possa andar. E essa luz, gente, ilumina também a mim e a você. E quem é a luz do mundo? É Jesus. Busque Jesus, que Ele vai iluminar os seus caminhos. Essa luz ilumina os que estão vivos, de corpo, de alma e de espírito. Por que, gente? Porque nós vamos e buscamos a eternidade. Pois aqueles que andam contra Deus, que não têm Deus, eles já estão mortos na eternidade. Mas como eu sempre digo, ainda há tempo de mudar esse fim.
há tempo de retroceder, de buscar ao Pai, enquanto ainda se pode encontrar. Porque vai chegar um momento que não vai ser mais possível. Então, ouça, coloque seus joelhos diante do Senhor e construa uma experiência única com Ele por meio da sua fé. Busque, peça fé. Fale, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, venha sobre mim. Revela-se, Senhor, a mim. Me ajuda, eu te entrego tudo, tudo, tudo. E entregue tudo. Vai ser tremendo. E você nunca mais vai ser o mesmo. Tá bom? Espero que você tenha aprendido tão bem quanto eu. E não deixe de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, gente.